Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, essa daqui é a primeira parte do nosso vídeo, do assunto conjuntos numéricos, iniciando aí com números naturais, beleza? Então convido a todos vocês a pegar seu caderno, sua caneta e anotar e espero que todos gostem aí dessa aula, tá bom? Então vamos lá, iniciar com o nosso primeiro tópico aí, a questão da nossa representação do conjunto dos números naturais. Beleza? Então vamos lá. Vamos separar aqui. Tranquilo. Observe o seguinte, galera. A representação dos números naturais, antes da nossa representação, vamos falar um pouco do nosso contexto dos números naturais, que surgiu há muitos e muitos anos atrás com a ideia de contar animais seguindo a ordem de unidades, no caso 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Beleza? E a representação que nós temos dos números naturais é através dessa letra. Esse traço aqui do lado representa conjunto, no caso N significando naturais. Conjunto dos números naturais, beleza? Como todo conjunto representando, nós iremos usar a chave. E para representar esses elementos, eles ficarão entre a chave. No caso aqui, nós iremos adotar o zero como pertencente ao conjunto dos números naturais. Então, inicia-se com 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, beleza? No caso, galera, preste muito bem atenção, olha só, que nós temos aqui esses 3 pontos representando a ideia de infinitude. No caso aqui, esse conjunto dos números naturais, ele é infinito para a direita, tá bom, galera? Ou seja, seguindo aqui seria 6, 7, 8, 9, 10, 11 até o infinito, beleza? Então, iniciando sempre por zero, então ele não é infinito para a esquerda, ele se inicia aí no zero e segue infinitamente para a direita, ok? Outra forma de representação do conjunto dos números naturais, no caso aqui é pelo diagrama de Venn, né? Então, nós iremos representar aqui normalmente a letra, e aqui nós iremos colocar um diagrama para representar todos esses elementos aí. No caso aqui, teria o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, beleza? Se eu quisesse colocar aqui o 6, o 7, enfim, iria até o infinito. No caso aí, é uma das formas de representação limitada, né? No caso do conjunto dos números naturais. Nós fomos aqui até o 6, beleza? Tranquilo. Então, esse daí foi o tópico 1.0, a representação do conjunto dos números naturais, beleza? Então, o conjunto dos números naturais, ele conta com um número nulo, no caso aqui o 0, e indo infinitamente para a direita com o número 1, 2, 3 e assim sucessivamente, beleza? Então, vamos lá agora para o nosso tópico 2, e iremos falar sobre a ideia de sucessor e antecessor de um número natural, beleza? Então vamos lá, olha só. Qual seria, pessoal, a ideia de um número que ele é sucessor? Nós pensarmos em um número e pensarmos em o seu sucessor. O que vem em nossa mente? Olha só. Ao pensarmos em um número e nós adicionarmos uma unidade, o resultado será o sucessor do número da qual nós pensamos. Ou seja, a ideia de sucessor seria o quê? Um número adicionado de uma unidade, tranquilo? Beleza. E a ideia de antecessor seria justamente o contrário, né, pessoal? Antecessor. Antecessor. A ideia aqui de antecessor seria justamente eu pegar o número da qual eu penso e subtrair dele uma unidade, beleza? Então, nós temos aí a ideia de sucessor, que é adicionar uma unidade, beleza? Essa é a ideia de sucessor de um número. E a nossa ideia de antecessor, que é subtrair uma unidade de um número, beleza? No qual aqui nós iremos colocar um exemplo, vamos lá? Por exemplo,
eu pensar em um número 3 e falar, olha só, o sucessor desse número seria o quê? O 4 e o antecessor dele seria o 2. Por que, Ítalo, isso acontece? Porque daqui para cá, olha só, nós adicionamos uma unidade. E daqui para cá, nós subtraímos uma unidade, beleza? Isso sempre pegando como base o 3, correto? Se nós pegarmos como base o 4, o 3, nesse caso, já seria o antecessor do 4. E o sucessor do 4 seria adicionar uma unidade, ou seja, seria o número 5, beleza? Isso daí foi só um dos nossos tópicos dessa videoaula, beleza? Então, representação de um número natural e a ideia de sucessor e antecessor de um número natural, beleza? Então, vamos só apagar aqui para a gente já partir para o nosso tópico 3 e logo após o nosso tópico 4. Beleza, galera? O tópico 3 nós iremos iniciarmos falando aí sobre a ideia de subconjunto. Quais são os subconjuntos de um número natural? Tranquilo? Então vamos para o nosso tópico 3 e vamos à ideia de subconjuntos de um número natural. Beleza? Então vamos lá. Olha só, pessoal. Se nós tivermos aqui subconjunto, é a mesma ideia de, por exemplo, se eu tiver um conjunto, a ideia de conjunto é uma caixa, dentro dessa caixa tem vários outros elementos. Só que esses elementos dentro dessa caixa eu posso separar em caixinhas menores. Essas caixas menores, elas são limitadas. Só que elas estão dentro de uma caixa maior, que é o conjunto. Então, essa é a ideia de subconjunto, beleza? Alguns subconjuntos nós iremos citar agora. Por exemplo, eu vou usar aqui o subconjunto dos números pares, beleza? Os pares como subconjunto do conjunto maior que nós temos aí, que é o conjunto dos números naturais, beleza? Então, eu vou usar para representar aqui a letra P, tá bom? Letra P. Se nós formos representar os elementos desse conjunto, do conjunto dos números pares, no caso ele está funcionando aqui como um subconjunto dos números naturais, seria o quê? Vamos colocar esses elementos. Seria o 0 é par, o 2, o 4, o 6, o 8, beleza? Aqui também tem a ideia de infinidade. Tranquilo, pessoal? Olha só, o que seria um número par? É ele ser múltiplo de 2. Por exemplo, aqui o 0, para mim obter multiplicando por 2, é 2 vezes 0. Número 2 seria o quê? Seria 2 vezes 1. Número 4, 2 vezes 2. O 6, 2 vezes 3. O 8, 2 vezes 4. E assim vai. Tranquilo, pessoal? Então, esse daí é um dos subconjuntos do conjunto dos números naturais. Tranquilo? Vamos falar sobre outro subconjunto? A gente tem aqui, no caso, os ímpares naturais, tá bom? Então, vamos colocar aqui os ímpares funcionando como subconjuntos dos números naturais, beleza? Então, vamos representar aqui através da letra I. Iremos colocar aqui esses elementos. Os elementos do conjunto, no caso aqui, funcionando como subconjunto dos números ímpares naturais, seria o quê? 1, 3, o 5, o 7, o 9, beleza? E a ideia aqui de números ímpares, galera, é só uma negação dos números pares, ou seja, se não é par, ele é um número ímpar. Tranquilo aí? Beleza. Então, essa daí é a ideia de números ímpares, funcionando como subconjunto do conjunto dos números naturais. Tranquilo? Vamos lá. Outro subconjunto que nós vamos ter aí, ó, é representado por essa letra e o asterisco. Significa o conjunto dos números naturais não nulo, tá bom? Esse asterisco aqui significa que eu estou fazendo o quê? Retirando o zero. Então, onde nós estávamos representando 0, 1, 2, 3, 4, 5, nós não iremos mais usar o zero. Então, seria a ideia de 1, 2, 3, 4, 5, beleza?
Então, aqui eu não estou contando com o zero. Então, vamos até colocarmos aqui, ó, naturais, não nulos, tá bom? Ou seja, não estou contando com um número nulo. Quem é o número nulo aqui nesse caso é o zero, beleza? O zero é um número nulo. Não nulos. Tranquilo. Beleza. Então, aqui nós já vimos 3 subconjuntos, beleza? Existem outros mais. Vamos aqui para a representação. Por exemplo, se eu fosse colocar outro subconjunto dos conjuntos dos números naturais, seria a ideia dos números quadrados perfeitos, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó. Quadrados perfeitos. A ideia dos números quadrados perfeitos. Tranquilo? Então, eu vou usar aqui a letra Q, tá bom? Não confundir aqui, nesse caso, pessoal, com os conjuntos dos números racionais, que a gente vai ver lá para frente, que é bem parecido aqui com essa representação. Mas se nós formos representarmos os quadrados perfeitos, seria o quê? O 1, vamos lá, o 4, o 9, o 16, o 25, beleza? É eu pegar o 1 ao quadrado dá 1, o 2 ao quadrado dá 4, o 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25, tá? E aqui, na verdade, ele vai continuar, tá bom? A ideia de infinidade aqui. Beleza? Então, tranquilo até aí. Vamos lá para o último subconjuntos, tá bom? Que a gente vai representar aqui nessa videoaula, é o subconjunto dos números primos. Tranquilo? A ideia, a definição de números primos é bem mais profunda, mas como a gente está tendo aula somente para representar esse subconjunto, então vamos ter a ideia inicial, que é a ideia principal que nós temos, que número primo é um número que ele é divisível somente por um e ele mesmo. Tranquilo? Então vamos lá. Se nós formos representar, vamos colocar aqui a letra P1, tá bom? Para a gente representar, porque o P a gente já usou aqui nos números pares. Seria a ideia de 1 é primo? Não, o 1 não é primo, tá bom? Então, iniciaríamos por 2, 3, o 5, o 7, o 11, tranquilo? Também a mesma relação aqui de infinidade, beleza? Então, vamos lá. Esse daí foram os subconjuntos que nós vimos. Subconjunto dos números naturais. Quais são? Os números pares, os números ímpares, os naturais, não nulo, tá bom? Muito cuidado com essa representação aqui, ó, galera. Muito cuidado, tá bom? O asteriscozinho significa que eu não estou contando zero como pertencente do conjunto dos números naturais. Beleza? Tranquilão aí, né? Então, vamos lá apagar para nós irmos para o nosso último tópico aqui dessa videoaula, o tópico 4.0. Beleza? Então, vamos só apagar aqui e já partir para o tópico 4.0. Então, vamos lá. Tópico 4.0, vamos ter aí a representação da reta numérica do conjunto dos números naturais. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Olha só, se nós formos representarmos esse conjunto aí através de uma reta numérica, nós teríamos aqui, iniciando pelo número 0, iremos contar aqui, ó, um quadrado como uma unidade, tá bom? Então, aqui seria o número 1, o número 2, o número 3, o 4, número 4, o número 5, o 6, o 7, tá bom? E assim vai infinitamente aqui, nesse caso, para a direita, tá bom? Estamos falando sobre o conjunto dos números naturais. Beleza, pessoal? Então, essa daí é a representação da reta numérica, tranquilo? Do conjunto dos números naturais. Espero que você tenha gostado da aula. Deixe seu like,
e compartilha com os amigos e siga as nossas redes sociais no YouTube, Momento Matemática, no Instagram, @Momento Matemática, tá bom? Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Espero você na parte número 2, beleza? Valeu, um abraço.